Vamos a mais um exemplo para ilustrar o uso de fluxograma para representar um algoritmo. Então, neste exemplo, pede-se para fazer um algoritmo e esse algoritmo ele deve receber a nota de um aluno e, dada essa nota, algumas situações podem ocorrer de acordo com o valor da nota. Primeiramente, deve-se verificar se essa nota ela foi no mínimo 9. Se sim, deve-se informar que esse aluno ele foi aprovado com louvor. Um segundo caso que deve ser analisado é da nota do aluno ser no mínimo 7 e menor que 9. Então, nesse caso, deve-se simplesmente dizer que esse aluno ele foi aprovado. E o terceiro caso é analisar se a nota foi menor do que 7 e no mínimo 5. Se isso for verdade, então deve-se pedir uma nova nota de uma prova final que esse aluno vai fazer. Então, com base na nota dessa prova final, pode-se computar a nota final desse aluno, tendo como informações a primeira nota e a nota da prova final, e utilizar essa pequena equaçãozinha para computar essa nota final e verificar se a nota final foi no mínimo 5. Se essa nota final for no mínimo 5, então quer dizer que o aluno foi aprovado, e caso contrário, esse aluno ele será reprovado, certo? Então existem duas situações em que o aluno pode ser reprovado. A primeira delas é se a primeira nota for menor do que 5, então nesse caso o aluno já reprova direto, ou ele pode ter uma nota menor que 7 e maior que 5, no mínimo 5, e nesse caso ele tem direito a fazer uma prova final, mas mesmo fazendo essa prova final ele pode reprovar. Então, o algoritmo deve contemplar todas essas situações, certo? E para cada situação dessa, deve ser exibida uma mensagem informando se ele foi aprovado com louvor, ou simplesmente aprovado ou reprovado. Então, eu convido você agora a tentar fazer, certo, esse exemplo, com base nos exemplos que a gente viu até então. Então, você pode pausar o vídeo por uns instantes, tentar fazer, e daqui a pouco você pode, com base na resposta que você obteve, comparar com a resposta que eu vou mostrar agora, certo? Então, considerando que você pausou e tentou fazer esse vídeo, ou que você não tenha tido a oportunidade de tentar, uma forma de ilustrar esse fluxograma seria da seguinte maneira. Então, esse fluxograma aqui ele é um relativamente grande, né? Então, eu vou mostrar por partes para que seja possível ler, né, as letras aqui dos símbolos. Então, no primeiro momento, existe aí esse símbolo para indicar o início do algoritmo. A nota é inicializada com o valor 0. Pede-se, então, para que seja informada a nota do aluno, a primeira nota, e aí essa nota é lida a partir desse símbolo. E a partir dessa leitura, existe essa verificação, né? Essa estrutura de condição que serve para fazer uma verificação. Então, nesse caso, verifica-se se a nota foi no mínimo 9. Se sim, então o algoritmo segue esse fluxo, exibe que o aluno foi aprovado com louvor e, por fim, ele finaliza. Se essa nota não for do mínimo 9, então o algoritmo segue por esse fluxo da esquerda. Então ele vem para cá e ocorre uma nova verificação para verificar se essa nota foi no mínimo 7. Se sim, então quer dizer que o aluno foi aprovado, simplesmente aprovado, e em seguida o algoritmo vai encerrar aqui no fim. Caso contrário, quer dizer que se a nota não foi no mínimo 7, ela só pode ser menor do que 7. Sendo a nota menor que 7, é preciso verificar se ela foi no mínimo 5. Se essa nota for menor que 5, então o algoritmo segue esse fluxo do não, vem para cá, exibe que o aluno foi reprovado e, por fim, finaliza. Caso contrário, se a nota foi no mínimo 5, então segue o fluxo por baixo, solicita, né, a nota da prova final do aluno. Então existe aqui o símbolo para fazer a leitura dessa nota.
Depois, computa a nota final com base nas duas notas, na nota e na nota 2, certo? Utilizando aquela expressão. E faz uma última verificação para saber se essa nota final computada foi no mínimo 5. Se sim, esse aluno foi aprovado a partir da nota da prova final, exibe essa mensagem e finaliza. Se não, quer dizer que esse aluno foi reprovado e, por fim, esse algoritmo encerra. Então percebam que para esse exemplo simples, o nosso algoritmo representado através de um fluxograma, ele deve utilizar várias verificações porque existem diversos casos a serem analisados. Então o algoritmo tem que contemplar todos os casos possíveis de acordo com o que é especificado no problema em questão, certo? Então, a partir do momento que se tem um algoritmo bem estruturado, seja na forma do fluxograma, pseudocódigo ou descrição narrativa, a partir dessa descrição bem detalhada, é possível, a partir desse pensamento lógico, passar, fazer uma tradução desse pensamento para um código numa linguagem de programação, no caso C, certo? Então, mais à frente, quando nós estivermos trabalhando com a estrutura de decisão em C, iremos ver lá o if-else, certo? Então esse exemplo ele serve como referência, para esse momento da aula 1, para ilustrar formas de decidir, de acordo com algumas verificações, e vai também ser utilizado na aula do if-else, que é a nossa estrutura de condição completa, bem como a estrutura de condição aninhada, porque percebam que existem várias verificações aqui de forma subsequente. Então, esse exemplo aqui vai servir para ilustrar alguns exemplos que a gente vai ver lá na aula sobre estrutura de decisão em C. Então, espero que tenha ficado claro esse exemplo. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.